Tem um tempero especial nesse jogo de sábado contra o América Mineiro, lá em BH, que, na minha opinião, favorece mais ao Grêmio. Mas antes, uma notícia de última hora, já estava sendo especulado ali, mas agora é confirmado, né? Mudaram algumas datas ali do calendário até para realocar jogos atrasados e tal. E o Grêmio pegará de fato o Flamengo às vésperas da final da Libertadores que o Flamengo joga, né? Então é uma baita notícia. A gente já vinha especulando aqui que esse jogo seria numa data talvez um pouco inconveniente para o Flamengo, e de fato né? 4 dias antes de eles embarcarem para Montevidéu. Eu até acho, olhando a tabela, porque tem gente ali nas redes sociais se revoltando, dizendo que beneficiaram o Grêmio, porque na data antiga o Sport pegaria o Flamengo nessa data, né? Então o Sport pegaria provavelmente um Flamengo reserva ou algo do tipo. Conhecendo bem o Renato, talvez seja um Flamengo C até, né? Mas enfim, mas na minha opinião não tem nada a ver com Grêmio e Sport isso. Eu acho que tentou-se ali de alguma forma aliviar a barra do Flamengo, que é finalista de Libertadores, né? E tem esses jogos atrasados aí para cumprir. Por quê? Porque dias antes de pegar o Grêmio, eles pegam o Inter. Acho que é aqui em Porto Alegre, né? Acho que daí aí que faz sentido essa lógica. Dias depois pegam o Grêmio, né? Em Porto Alegre. Eu não sei se o Grêmio vai perder mando e vai ter que sair daqui para Caxias, alguma coisa do tipo. Mas creio que não, né? Tá jogando sem torcida já. Enfim, de qualquer forma, ainda vai ser aqui perto. E embarcam para Montevidéu para fazer a final da Libertadores, que é aqui pertinho do Rio Grande do Sul, né? Então acho que a logística do Flamengo fica um pouco melhor acomodada nesse sentido. Imagina se tivessem que ir para Recife jogar com o Sport, depois Montevidéu, e eu nem sei também se esse jogo do Sport seria lá em Recife, mas de qualquer forma no próprio Rio de Janeiro, né, já seria bem pior. Enfim, gente, boa notícia. A gente fala aí do jogo do Bragantino, às vésperas da final da Sul-Americana, esse do Flamengo, às vésperas da final da Libertadores, o do Galo na última rodada, talvez já de férias. Então o Grêmio não se ajuda, o Grêmio patina, mas tem alguns presentinhos aí escondidos nessa tabela que podem fazer a diferença se o Grêmio se ajudar minimamente. Mas o dilema, né? Não é um dilema, assim, mas a questão desse vídeo de hoje, que eu quero trazer aqui agora, ela diz respeito, ela fala sobre Wagner Mancini e o time do América Mineiro, treinado por ele e, diga-se, ajeitado por ele, porque era um time que patinava também ali, brigando no Z4, e ele conseguiu uma arrancada, uma sequência, né, um pouco interessante ali, já suficiente para livrar os caras desse perigo e até talvez sonhar com vagas mais promissoras ali na frente. E aí, na entrevista coletiva pós-vitória contra o Fluminense, na Arena, um repórter comentou alguma coisa desse jogo já, né, projetando, e falou: poxa, é interessante que, né, Mancini, é interessante que tu conhece todo o time do América. E ele respondeu meio contra-argumentando, né, mas eles também me conhecem, então, né, tá tudo igual, assim, não, as coisas meio que se anulam. E esse papinho sempre rola, né, quando um treinador pega seu último time de um trabalho recente ali, e o treinador tende a se defender, dizendo: ah, mas eles também me conhecem, porque, tipo, como quem diz, né, não quero me dar credenciais de vantagem na véspera, porque depois isso só aumenta a pressão, só, né, dificultam as coisas aqui. Então, tá certo o Mancini fazer o contraponto, mas a verdade é que eu acho que se o Mancini for competente, inteligente e astuto, essa vantagem ela é muito maior, não sei se muito, mas ela é maior pro Grêmio. Por quê? Qual é a grande vantagem do América Mineiro nesse confronto? De fato, o grupo deles conhece o trabalho do Mancini de perto, né? Só que essa vantagem, ela é meio abstrata, porque, tipo assim, eles vão dizer lá pro novo técnico do América:
ó, ele gosta de fazer tal e tal movimento no contra-ataque, ele gosta de exercer uma marcação assim, assada em tal setor, ele faz isso, ele faz aquilo. Nada que o cara já não possa ter visto analisando jogos do Grêmio, nada muito profundo. Talvez assim, tem aquela orientaçãozinha de vestiário, né, que talvez né, seja um pouquinho além do que as câmeras mostram, que talvez eles digam lá pro treinador deles, eles mesmos saibam e tentem neutralizar isso em campo. Sim, é uma pequena vantagem sim pro América, é um pequeno ganho, melhor dizendo, pro América, eles conhecerem tão bem o Mancini. Ponto. Agora, como eu disse, é um ganho que eu acho que não é profundo, ele é um pouco superficial, né? Muita coisa sobre o Mancini nós mesmos sabemos só vendo os jogos pela TV, então não tem grande valor, eu acho, né? Na minha opinião. Por outro lado, o Mancini conhece, e aí não é tática, modelo de jogo, movimentação, porque isso o outro técnico lá novo talvez tenha mexido, tenha, né, modificado. O Mancini talvez não saiba exatamente como aquele coletivo América Mineiro joga, mas ele conhece os caras muito bem, velho. Eu até vou como só tem gremista, tem colorado também, que às vezes eu recebo umas mensagens também de colorado, mas como a maioria daqui que assiste os vídeos são gremistas, vou cometer uma... E também não vou falar nenhuma novidade, né? Mas eu vou cometer uma... vou dar uma de inimigo na trincheira aqui e fazer e dar um exemplo de que eu faria contra o Grêmio, sabe? Por exemplo, assim, eu treinei o Grêmio por muitos anos, e aí agora eu vou pegar o Grêmio. O que eu posso dizer pro meu atacante, por exemplo? Eu tenho um atacante rápido, habilidoso, vou dizer assim, cara, parte pra cima do Kahneman dentro da área. Porque assim, o Kahneman é um dos melhores zagueiros da nossa história. Ele é muito bom, ele é fora da curva. Até te digo mais, se o cara partir pra cima dele dentro da área, 99% das vezes o Kahneman vai roubar a bola dele na boa. Né? O Kahneman é um bom zagueiro, não tô falando nada ao contrário disso. Mas eu acho que o VAR, quando o VAR surge e se consolida, o Kahneman perde um pouco do valor de mercado. Porque o Kahneman, ele era gênio naquelas faltinhas que o juiz não vê, naquele bracinho que sobra, coisa que o Pelé fazia muito bem também. O Pelé apanhava feito bicho, mas dava feito bicho também, sabe? E sobrava cotovelo aqui, se defendia e tal. E na época, era na época, né? E o Kahneman usava muito isso, sabe? Hoje em dia, que tem aqueles pênaltizinho de lupa, né, do VAR, cara, às vezes o Kahneman é meio temerário, sabe? Às vezes ele chega... Claro que eu acho até que ele já foi pior. Eu acho que ele já se ligou um pouco, que tem VAR, já aprendeu um pouco. Eu acho que logo na transição, assim, o Kahneman ficou muito temerário nos primeiros momentos, sabe? Então esse é um exemplo bobo, né? Também qualquer um que conhece futebol brasileiro sabe quem é o Kahneman, sabe das características dele, não tô revelando nenhum mistério aqui. Mas sabe, é só um exemplo bobo pra dizer que eu acho que o Mancini conhecer o grupo dos caras é um trabalho mais de sniper, sabe? Não é tipo assim, o movimento dos caras, a tática. Não, é assim, ó, meu, olha só, vai nas costas do Beltraninho que ele é lento. Esse cara aqui tem uma dificuldade, o goleiro tem uma dificuldade absurda com os pés, então vamos forçar a marcação para eles tentarem recuar pro goleiro, que daí a bola vai ser espirrada. Tipo, esse atacante aqui só dribla para esse lado, então fecha o outro lado, sabe? Ele vai ter que chegar em um por um dos jogadores, talvez, ou na maioria, ou até no coletivo, assim. Ele pode chegar e dizer coisas preciosas de cada atleta que ele conhece muito bem, sabe? Essas particularidades eu acho que podem servir para o Grêmio ganhar o jogo, sabe? Porra, pega um Douglas Costa cheio de ferramenta. Fala assim, Douglas, esse zagueiro aqui, cara, eu vou te inverter de lado, porque se tu jogar no outro lado, tem um lateral ali, um zagueiro, que se tu fizer aquela tua jogadinha de cortar e correr e abrir, chutar, cara, é batata, velho. Do outro lado talvez tu tenha dificuldade, mas deste, sabe? E o goleiro, ele é muito bom em tais e tais situações, mas chute de longe ele costuma aceitar. Douglas, vai nessa. Sabe, eu tô inventando tudo, eu não conheço o time do América Mineiro para fazer esse tipo de análise, mas o Mancini conhece. Então eu acho, sinceramente, que no frigir dos ovos, a nossa vantagem, se o Mancini for esperto, astuto
e competente nesse sentido, a nossa vantagem pode ser muito maior. O futebol hoje em dia está muito competitivo, muito nivelado e às vezes, e muitas vezes, decidido no detalhe. Essas informações podem ser o detalhe que pese a favor do Grêmio. E aí, cara, se ganha do América Mineiro, a gente ainda tá falando de milagre, a gente ainda tá falando de epopeia, a gente ainda tá falando de uma improvável fuga do rebaixamento, né? O jogo com o Fluminense foi importante, mas não foi revolucionário. Agora, eu acho que se ganha do América Mineiro, a coisa ainda é difícil, mas muda o paradigma. Eu já paro de falar em milagre, eu já paro de usar essas palavras e eu começo a falar em uma ainda difícil missão, mas já em outro patamar. Vamos acompanhar jogo importantíssimo sábado, mas até lá tem alguns dias aí, tem mais vídeos pela frente. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.